Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso. Eles vieram da neblina. Olá, meu nome é Henrique e o fato que estarei narrando aconteceu na década de 90, mas já próximo à virada do século. São muitos anos e mesmo assim aquilo está tão vívido em minha memória que eu acho que eu nunca vou esquecer. Temo que o relato seja um tanto extenso, mas fique firme, vale a pena ouvi-lo por inteiro, pois apesar de inusitado, é verdadeiro. Os acontecimentos transcorreram em uma viagem de 15 dias que minha família e eu fizemos em um período de férias. Éramos 6: meu primo, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia e eu. Estávamos no inverno e nós tínhamos ido para uma casa no interior de Minas Gerais. Esse lugar pertencia aos meus avós e eles, às vezes, emprestavam para a gente passar uns dias lá. A casa em si não era muito grande, mas o terreno, sim, esse era enorme. A habitação era tipo um chalé, embrenhado no meio do mato, um lugar tão isolado e longe de tudo que nós nunca tínhamos nada para fazer. A cidade ficava a quilômetros de distância e não tinha nenhuma casa na vizinhança. Nem televisão havia lá, já que naquele lugar não havia também energia elétrica. A única coisa que tinha de interessante mesmo era um riacho que dava para nadar, embora estivesse sempre com a água bem gelada. Entretanto, a nossa maior diversão era uma bola de futebol que sempre levávamos nessas viagens. Meu primo e eu estávamos sempre com a mente bem ociosa, e quando nós não podíamos nos divertir jogando bola, ficávamos conversando sobre bobagens diversas. Claro que não demorou muito para as histórias de terror aparecerem. Nós ficamos contando casos sobrenaturais durante um bom tempo para ver quem entre nós dois ficava mais assustado. De noite, nós realmente pegávamos pesado nas histórias, mas depois de 2 dias já não conseguíamos mais nos assustar. Na metade do período em que ficamos alojados no local, os adultos que já estavam de saco cheio de ficar parado o tempo todo e não ter nada para fazer, resolveram sair para a cidade para dar um passeio. Eu e o meu primo não estávamos com disposição para fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos na época, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. Então, assim que anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho e jogando conversa fora. O tempo foi passando e a temperatura abaixando, e uma névoa muito forte chegou na região. A neblina era tão densa que não nos permitia ver nada que estivesse a pelo menos uns 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a situação do clima, dizendo: "Ah, é numa neblina dessas que o capeta aparece." Pronto, meu primo logo se esqueceu do baralho e foi para a janela começar a me perturbar. "Eu duvido você ir lá fora", disse ele me desafiando. "Ah, cara, não enche, eu não vou sair nesse frio", eu respondi, já imaginando que ele não pararia por aí. E a nossa conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair, e eu sem nenhuma vontade de ir lá fora. Até que ele falou: "Cara, eu acho que vi alguma coisa se mexendo lá fora." Como isso era a frase que ele mais falava desde que nós começamos a contar casos de fantasmas, eu nem liguei. Embora dessa vez
ele tenha insistido bastante. Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora, ele repetiu com a voz trêmula dessa vez. Não enche, você tá falando isso faz 4 dias. Por que você acha que eu vou acreditar agora? Eu retruquei. Eu olhei para a cara dele e notei que estava com uma expressão diferente, sabe, meio alterada. Então eu falei, o que foi que aconteceu para você ficar com essa cara esquisita? Eu falo sério, cara, eu tenho certeza que vi alguma coisa lá fora, ele insistiu. Só então eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que eu antes imaginava. Após essa constatação, minha reação imediata foi sair correndo por toda a casa, fechando e trancando portas e janelas que estavam abertas. No momento em que eu trancava a porta da cozinha, meu primo gritou, dizendo que tinha visto algo estranho novamente. Eu corri, o mais rápido que pude, e fui até a janela para tentar ver alguma coisa também. A essa altura, o meu primo já estava muito assustado. Ele me explicou que tinha observado coisas estranhas acontecendo lá fora. Pelo menos umas 4 vezes. Ele ficava apontando para o local onde tinha visto. O problema é que não dava para ver quase nada por causa da neblina. E a única luz que poderia ter lá fora era um lampião na varanda que estava apagado. Então, ficamos olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos, sem que nada de anormal ocorresse. Repentinamente, o meu primo soltou um grito novamente, e eu o encontrei apontando desesperado lá para fora. Ali! Ali! Eu tô vendo agora! Olha lá! Ele continuava gritando. Quando eu olhei para o local que ele indicava, eu vi apenas a nossa velha bola de futebol. Seu besta, aquilo é a bola! Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela veio rolando, atravessando a neblina e parou ali. Eu fiquei curioso e comecei a pensar sobre o que poderia ter mexido com a bola. Também concluí que a gente precisava acalmar os ânimos e pensar racionalmente um pouco. Eu falei para ele, olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mato, deve ser algum bicho qualquer que está brincando com a bola. Ele parou e pensou um pouco. Não sei se ele acreditou mesmo ou apenas quis acreditar. É mesmo, deve ser algum bicho, né? Ele comentou. Assim que nós dois aceitamos esse argumento, nos acalmamos um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. Falamos umas besteiras e com isso a gente se aquietou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor pegarmos a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela e acabar com uma das únicas coisas divertidas que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e disse, então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo e olhei para a bola sozinha lá fora novamente. Olhei pela janela e não vi nada. Eu vou. Você que é um bunda mole, pode ficar aí, choramingando na janela. Então, eu abri a porta e saí. A bola devia estar a uns 20 metros de distância. Fui andando até ela, olhando para os lados, prestando atenção em tudo que havia ao meu redor. De repente, senti um frio na espinha. Eu cheguei até a bola, a peguei, e quando ia voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. Quando eu olhei na direção do barulho, eu vi uma coisa que parecia estar abaixada, de 4 patas. Que gato desgraçado, eu disse, vai assustar a tua avó. Quando eu ia voltar para casa, aquela coisa se levantou e ficou em pé, nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou como se fosse pular e me atacar. O bicho então soltou um gemido muito estranho. Eu arremessei a bola com toda a força na direção dele e saí correndo o mais rápido que eu pude para dentro da casa. Comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. Na metade do caminho, eu notei que tinha mais 2 vindo pelos lados. Eu entrei correndo na casa sem olhar para trás e bati a porta com toda a força. Assim que a porta foi fechada, eu ouvi 3 batidas violentas nela, como se alguma coisa tivesse trombado contra ela. Enquanto isso, o meu primo observava tudo pela janela.
Eu tranquei bem a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e perguntei o que ele tinha visto. Sei lá, cara, você se jogou para dentro e eu olhei para você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu? Ele me indagou. Enquanto eu estava respondendo, ele resolveu dar outra olhada pela janela. De repente, ele deu um grito, pulando para trás, longe da janela. Nesse momento, corremos juntos para o quarto, trancamos a porta e ficamos longe da janela, mesmo ela estando bem fechada. Ele virou para mim e perguntou o que era aquilo. Eu olhei para a cara dele e não consegui falar. Durante o resto da noite ficamos quietos. Ele não falou mais nada, e nem eu. Quando nossos pais chegaram, já estávamos dormindo. No dia seguinte, não contamos nada para ninguém. De manhã, quando saí, vi a bola toda murcha do outro lado da casa. Fui até ela. Quando eu a peguei, vi que estava toda rasgada e fedendo muito. Era um cheiro insuportável de carniça. Mostrei-a para o meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior, e eu contei todos os detalhes. Então eu aproveitei para perguntar o que ele também tinha visto na janela depois que eu entrei. Ele disse que lá fora estava muito escuro e não tinha como ver nada direito à distância, mas perto da casa já dava para enxergar um pouco melhor. Ele relatou que viu duas coisas na frente da porta e uma outra já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das duas que tinham ficado na frente da casa, uma estava tentando empurrar a porta e forçar a entrada. A outra olhou para ele e rosnou, mostrando os dentes. Eram dentes afiados, mas que além de tortos pareciam podres. Aquela criatura parecia um homem bem pequeno, com menos de 1 metro de altura. Tinha uma cabeça muito grande, desproporcional ao corpo. Era como se a cabeça medisse mais da metade da altura total. E era meio amarronzada. Depois que ele viu aquele monstrengo, ele gritou e pulou para longe da janela. Não falamos para ninguém o que tinha acontecido, até porque ninguém iria acreditar mesmo. Joguei o resto da bola no meio do mato e nunca mais a vi. Durante o restante da viagem, nós não desgrudamos dos nossos pais. Sempre que começava a escurecer, nós entrávamos rapidinho em casa. Depois que fomos embora, eu nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu mais nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles aparecem juntamente com a neblina? Eu acho que eu nunca vou saber. Segundo caso. A Noite do Saci. Olá, eu sou o Augusto e vou contar um caso muito estranho que aconteceu comigo há algumas décadas. Já tem bastante tempo que o fato se passou, afinal de contas são mais de 40 anos, porém eu me lembro bem de como tudo transcorreu. Vou relatar o episódio e deixar a minha humilde opinião. Todavia, deixo cada pessoa que ouvir livre para fazer a sua própria análise do ocorrido, da forma que lhe for mais convincente. Tudo ocorreu no ano de 1976, quando eu tinha 7 anos de idade. Nessa época, meu pai possuía um pequeno sítio numa cidade rural no interior do estado de São Paulo. Naquela época, a região não possuía muitas casas, predominando as florestas, muita área verde, árvore dos mais diversos tipos, além da vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe na atualidade. Nesse sítio do meu pai existiam 2 casas. Uma era pequena e simples, porém bem arrumada e conservada. Essa era a residência do caseiro e de sua família. A outra era bem maior e possuía mais recursos. Era nessa que nós ficávamos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outros sítios, algumas chácaras e quintas, e bem próximo ali no lado mesmo existia um estábulo muito grande,
onde eram deixados os cavalos de propriedade do meu pai. Em um determinado fim de semana de inverno, toda a minha família foi para lá. Éramos meu pai, minha mãe, minha avó, que é a mãe da minha mãe, minha tia, por parte de mãe também, e o seu filho, que logicamente é meu primo, e se chama Vinícius. Eu e o Vinícius sempre gostamos muito de histórias de assombração, com fantasmas e personagens sobrenaturais em geral, estando sempre por dentro de todas as lendas e casos envolvendo vampiros, lobisomens, monstros e etc. Nós, como crianças ingênuas e inocentes, brincávamos muito sobre essas coisas, sempre que um dormia na casa do outro. Era tudo muito divertido naquela época. Naquele fim de semana, especificamente no sábado, passamos o dia todo brincando nas dependências do sítio, e quando chegou a noite, fomos tomar um banho e jantar. Entretanto, a diversão não terminava por aí, pois mais tarde ainda ficaríamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. Era uma sala enorme, com grandes janelas e uma porta de madeira muito forte, localizada exatamente no meio da primeira parede do imóvel, dando acesso ao alpendre que havia do lado de fora. As outras pessoas da nossa família estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor na parte dos fundos da casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio muito agudo vindo do lado de fora da casa, mas bem distante. Achamos aquilo muito estranho, pois nesse horário aquela região fica bastante silenciosa, dando para ouvir apenas os animais noturnos, como grilos, sapos e corujas. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele som, quando de repente o assobio foi ficando mais estridente e chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós dois, meu primo e eu, comentamos um com o outro em tom de brincadeira, que aquilo só poderia ser um saci. Claro que nós não acreditávamos realmente que essa coisa pudesse existir. Era algo que parecia fantástico demais, até pra gente. Estávamos ainda fazendo piada com aquele ruído, quando em um determinado momento o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta que dava para fora da casa, bem na varanda. Notamos que nessa hora, além daquele som incômodo, haviam rajadas de vento que fizeram as janelas chacoalharem por alguns segundos. Eu e o Vinícius ficamos muito arrepiados com aquilo tudo, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. Infelizmente estava muito escuro do lado de fora, já que nessa varanda não haviam lâmpadas elétricas, apenas lampiões alimentados por querosene, e que não estavam acesos naquele momento. Por esse motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, embora continuasse soando bem estridente e irritante para nós. Enquanto isso, os cavalos que estavam no estábulo ficaram muito agitados, relinchando e correndo para lá e para cá como loucos. Depois disso, começamos a ouvir mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo e pulando, batendo no tronco das árvores e objetos de madeira, como portões e cercados. Contamos sobre aquilo tudo que estava acontecendo para o meu pai e para minha mãe, e eles não deixaram a gente sair de jeito nenhum naquele momento, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia se sucedido. Quando amanheceu no domingo, tomamos um rápido café da manhã e logo fomos examinar os arredores da casa e do estábulo para ver se encontraríamos algo de anormal. E realmente algo havia acontecido. Com muito espanto e assombro, vimos que no estábulo todos os cavalos estavam com as suas crinas amarradas com nós bem pequenos, sendo que a mesma coisa tinha acontecido com os seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos completamente amarrado com esses nós minúsculos. Meu pai teve que cortar o pelo de todos os cavalos,
porque não tinha nem como desatar todos aqueles nós. Bem, depois de procurar e ler em alguns livros que eram bem escassos na época, encontrei um que dizia que a lenda do Saci era exatamente daquele modo que presenciamos. Nele estava escrito que o Saci gosta muito de brincar com cavalos, e quando ele aparece, monta neles e dá pequenos nós em suas crinas e rabos, além de assobiar justamente daquele jeito que nós ouvimos. Então, nesse momento, eu pergunto para quem é cético nesses assuntos e não acredita em nada dessas coisas sobrenaturais ou paranormais, o seguinte: se não foi o Saci, por mais incrível que possa parecer, então o que foi ou quem foi que fez aquilo? Quem teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele estábulo, sendo aproximadamente uns 12 cavalos, com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos. Eu tenho consciência de que isso é uma coisa inacreditável, mas que aconteceu, eu garanto que aconteceu. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que eu vi até hoje é aquela que diz: a verdade está lá fora, basta ter coragem para sair e ver. Foi exatamente o que o meu primo e eu fizemos naquele distante dia de inverno no sítio do meu pai. Terceiro caso. Eles sempre me acompanham. Meu nome é Carol e eu gostaria de comentar que desde muito pequena tenho sensações estranhas em relação às coisas sobrenaturais e paranormais. Na verdade, eu acho que sempre fui sensitiva. Eu, desde que me entendo por gente, via, ouvia e principalmente sentia presenças perto de mim. Minha mãe diz que eu brincava e ria como se realmente tivesse uma outra criança ao meu lado. Mas o caso que eu quero contar aqui foi sobre um dia que eu estava no sítio do meu tio. Nessa época eu já tinha uns 14 anos de idade e estávamos em uma festa de aniversário bem animada e divertida. A gente se encontrava em uma grande e arejada varanda. E quando começou a anoitecer, eu fiquei com muito frio. Assim, resolvi entrar na casa e ir até ao quarto onde eu estava acomodada, para pegar um casaco para mim, que ainda estava dentro da minha mala. Junto comigo veio a cachorra do meu tio, que ficou parada na porta do quarto me esperando. Subitamente, ela começou a latir e a rosnar, como se algum estranho estivesse ali, perto da gente. Foi neste momento que eu senti uma presença andando no corredor. Eu fui até lá, e quando olhei, eu vi um vulto, aparentemente de um homem alto e forte. Era meio esfumaçado e transparente. A única coisa que eu conseguia ver nitidamente nele eram os seus olhos, que estavam me observando. Quando ele percebeu que eu também o vi, simplesmente deu um sorriso e foi embora pelo corredor, atravessando a porta da casa como se ela estivesse aberta. Na hora eu não fiquei com medo, mas saí depressa dali e fui para onde estavam as pessoas da festa. Bom, e é assim mesmo. Essas coisas acontecem comigo a todo momento. Eu sempre sinto a presença de todos que se aproximam de mim, vivos ou mortos. Quarto caso. O sítio dos horrores. O meu nome é Robson, tenho 44 anos de idade e moro no interior do estado de Minas Gerais. O meu caso aconteceu há uns 30 anos, quando eu era apenas um adolescente e ainda morava com os meus pais e os meus irmãos. Aconteceu que a minha família havia comprado um sítio muito antigo e mal cuidado, numa cidadezinha bem tranquila e afastada, no sul do estado. A nossa intenção era recuperar o lugar,
reformar tudo que estava destruído pelo abandono e danificado pelo tempo, para então ficarmos morando lá. O local era um pouco afastado do centro da cidade, mas as pessoas da região conheciam muito bem a fama do sítio. Lá, entre elas, corria uma história de que a antiga dona da propriedade havia sido assassinada pelo seu amante, recebendo várias punhaladas dentro de um dos quartos do casarão, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém lá de casa deu muita importância ao fato, pois todos nós achávamos que era uma coisa de caipira, que estavam falando aquilo só para afastar a gente da cidade. Lá, eles eram muito desconfiados de gente de fora, como diziam na região. Entretanto, já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar e acreditar em todas as lendas e casos que o pessoal das redondezas contava. O sítio era bem grande, mas seu casarão era meio antiquado, pois era muito velho. Tinha uma aparência bastante sinistra e desolada. Tinha uma enorme sala e 4 quartos bem amplos e arejados. Porém, a cozinha e o banheiro não eram ligados ao antigo casarão, onde ficavam os quartos. Parece que eles tinham sido construídos em épocas diferentes, e a ligação que deveria existir entre os cômodos não chegou a ser concluída. Em uma das primeiras noites morando ali, tive vontade de ir ao banheiro, e para isso eu teria que dar a volta pela casa, pelo lado de fora, para conseguir chegar lá. Quando saí e comecei a rodear o casarão, pude perceber que tinha alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto enorme e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei debaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor do imóvel, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando muito mal, até que chegava em um determinado momento que tudo ficava no mais absoluto silêncio, restando somente o som dos animais noturnos comuns na região. Quando amanheceu, eu não contei nada para ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo bem e normal. Uma vez ou outra, víamos algum animal andando pelo quintal, comendo frutas que caíam no chão. Nada mais que isso. A tarde passou rapidamente e a noite chegou mais uma vez para o meu terror. Minha família e eu terminamos as nossas tarefas. Tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Era aproximadamente 2 horas da manhã, quando eu novamente acordei assustado, com o mesmo barulho da noite anterior. Eu me tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor. Como eu disse anteriormente, o sítio era bem antigo mesmo, por isso não tinha eletricidade na área, embora a gente já estivesse tentando resolver isso com a empresa fornecedora de energia elétrica. Bom, mas voltando ao assunto, com a lamparina pendurada na parede, eu conseguia ver quando alguém passava diante da porta do meu quarto. Em um certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois eu estava com medo. E como tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, eu iria pedir à minha mãe para deixar eu dormir lá. Vi que minha mãe caminhava para o seu quarto, de costas para mim. Então me apressei e a alcancei, ainda no corredor, tocando no seu ombro. Foi nesse momento que eu tomei um susto enorme, pois só então eu vi que não era minha mãe quem estava ali. Era uma outra mulher,
completamente podre, em um estado de decomposição bem avançado. Seu rosto tinha lugares sem pele, onde se podia ver os ossos e os nervos. No lugar dos seus olhos, percebi apenas buracos, de onde escorria sangue coagulado e fétido. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Me joguei em cima da cama e me cobri inteiramente com um lençol. Segundos depois, eu descobri a minha cabeça e olhei na direção do corredor. Aquela figura monstruosa estava ali, parada na porta do meu quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém eu ouvi o seu grito, vindo lá do seu quarto, chamando meu pai. Quando olhei novamente na direção da porta, não havia mais ninguém ali. Logo depois, o meu pai e a minha mãe entraram no meu quarto, e eu contei tudo o que havia acontecido. Mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história, e me disseram que eu tinha tido apenas um pesadelo. Naquele momento, o meu irmão chegou e contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto. Dessa maneira, ele achou que fosse minha mãe, e então a chamou. Mas quando ela se virou, ele percebeu que estava enganado. Quem estava ali era uma mulher velha, feia e com o rosto muito pálido, parecendo estar morta há muito tempo. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era uma invenção minha, e nem tampouco um sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois meu irmão e eu não teríamos sonhado com a mesma coisa ao mesmo tempo. Ainda assim, nós ficamos morando naquela casa por cerca de 3 anos, até que de tanto eu pedir, meus pais resolveram vender o sítio. Nesse meio tempo, a gente conseguiu reformar tudo e colocar energia elétrica na casa. E com isso as coisas até melhoraram, mas só um pouco, pois vira e mexe, eu ainda via vultos e coisas estranhas pelo local. Acho que aquela assombração era de fato a antiga dona que tinha sido assassinada na casa. Bom, já faz muito tempo que saímos de lá, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. Eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquela fase da minha vida. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: o macabro sítio da Serra. Olá, eu me chamo Alexandre e a história que eu vou narrar aconteceu comigo em um dos primeiros anos da década de 90, em uma cidade bem afastada dos grandes centros urbanos e faz parte da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estava de férias e queria muito aproveitar esse período para sair da cidade onde morava e passar uns dias em um lugar bem pacato e sossegado, com um clima confortável e aconchegante. Assim, resolvi que iria visitar alguns parentes próximos que residiam em um sítio bastante antigo e remoto, e ficava numa famosa cidade da região citada anteriormente. Era o último final de semana das minhas férias, e por isso eu queria aproveitar esse tempo que restava ao máximo. Minha tia, que era a dona dessa propriedade, havia adquirido-a recentemente e tinha dito para mim que o sítio lhe fora vendido de porteira fechada. Isso quer dizer que ela o comprou com tudo o que tinha dentro: móveis, eletrodomésticos, utensílios e até mesmo roupas, coisas e objetos pessoais do antigo proprietário. No momento, eu achei bastante suspeito pelo fato dele ter sido vendido por uma quantia muito pequena
em relação às dimensões e características da propriedade. Além de tudo, ele era conhecido por ser um lugar bastante calmo e por estar a quilômetros de distância de qualquer outro vizinho, em qualquer direção, que pudesse nos perturbar e encher a nossa paciência. Depois de algumas conversas com a minha tia e a sua família, eu fiquei sabendo que o local pertenceu a um ex-diretor de uma grande empresa de rádio e televisão brasileira. Ele era um sujeito muito ligado ao ocultismo e à bruxaria, e que vivia no sítio quase que sozinho, apenas recebendo ocasionalmente a visita de um amigo muito próximo. Então, esse cara tinha morrido no ano anterior, e a pessoa que herdou o sítio era um parente muito distante do falecido. Ele recebeu a posse da propriedade por testamento, e como não tinha interesse nenhum em nada daquilo, tratou de vendê-la o mais rápido possível, desaparecendo logo depois. Dizem que ele nunca mais foi visto pela região. Apesar da história estranha, o lugar era muito agradável e bonito. Tinha um jardim grande e bastante interessante, pois possuía centenas de tipos de plantas e árvores. Nesse jardim, também haviam, espalhadas por todo o local, estatuetas, das quais, se me lembro bem, eram da Branca de Neve e os Sete Anões, dentre outros personagens menos conhecidos. Também havia um belo riacho, que passava bem próximo à residência principal. Em volta desta mesma casa havia um fosso com água. O imóvel era muito grande e antigo, mas apresentava um bom estado de conservação. Nele haviam 2 andares e um piso superior, tipo um sótão. Segundo minha tia ficou sabendo, essa parte de cima da casa era usada pelo antigo proprietário para executar seus rituais de ocultismo, e sabe-se lá mais o quê. Para subir neste piso, era necessário usar uma pequena e estreita escada de madeira que ficava fixada à parede. Esse era o único acesso para entrar no tal lugar. Já no meu primeiro dia nesta casa, tive uma experiência bastante assustadora. Logo que cheguei ao local, me senti muito mal, como se ali houvesse alguma coisa muito ruim. Eu e uma prima que estava comigo resolvemos dormir no segundo piso. Bom, nós pensamos que conseguiríamos dormir, mas passamos a noite toda acordados. O tempo todo nós ouvíamos passos em várias direções, sons de vozes e risos vindos do capinzal em frente à casa, e de vez em quando alguma coisa puxava o lençol da minha prima. No dia seguinte, relatei todo o ocorrido à minha tia, e qual não foi a minha surpresa ao saber que aquilo que aconteceu comigo e minha prima já havia acontecido diversas vezes com várias outras pessoas que haviam dormido no mesmo lugar que nós dois. Como eu não queria estragar meu final de férias, deixei o acontecimento para lá e resolvi aproveitar o dia. E estava com um sol forte e um lindo céu azul, combinando com um clima muito convidativo e gostoso para se fazer uma caminhada e conhecer melhor as redondezas do sítio. Então, seguimos eu e vários primos meus, alguns que já moravam lá e outros que estavam de visita. Decidimos ir mato adentro, seguindo o rio para tentar chegar até a sua nascente. Chegamos numa parte da trilha e para continuar era necessário subir em um rochedo muito grande e íngreme. Imagino que ele tivesse uns 7 ou 8 metros de altura. Era bastante úmido e escorregadio, e só estávamos conseguindo subir com o auxílio de raízes de árvores próximas a ele. Estávamos quase conseguindo transpor a rocha, quando, infelizmente, um acidente aconteceu.
Um dos meus primos estendeu a mão para segurar uma raiz, quando ela se moveu sozinha, saindo do lugar onde estava e escapando de suas mãos. Todos nós testemunhamos o evento e ficamos muito assustados, pois ele deslizou por esse rochedo até cair próximo a várias pedras que haviam na sua base. Ouvimos o seu grito de dor. Ele nos disse que tinha cortado um dos pés e que o corte era muito feio e profundo. Imediatamente, tratei de tentar descer para prestar os primeiros socorros, quando aconteceu aquela coisa estranha novamente. O galho em que eu iria me apoiar e segurar movimentou-se, mudando repentinamente de lugar, e com isso perdi o equilíbrio e fui rolando rapidamente rocha abaixo. Eu estava caindo com a minha cabeça indo em direção às pedras. Eu pensei bem rápido e, com um movimento brusco, consegui girar o corpo e bater apenas com as costas, bem próximo ao meu primo acidentado. Com a queda, eu senti muita dor, mas consegui me movimentar parcialmente e socorrer meu primo, que estava ensanguentado e gritando de aflição. Depois de alguns instantes, outros primos chegaram e conseguimos sair de lá, levando-o nas costas até a casa. Ele foi levado ao médico e voltou com 17 pontos no pé direito. No dia seguinte, depois de pensar muito na maneira como os acidentes ocorreram, tratei de perguntar mais sobre o sítio à minha tia. Ainda assim, ela tentava desconversar a todo momento sobre o assunto. Após muita insistência de minha parte, ela acabou me revelando mais do que eu gostaria de saber. Ela me contou que no sítio, logo após a sua aquisição, havia ainda muitas roupas do antigo dono, e que no dia 17 de janeiro desse mesmo ano, os meus primos, que adoram uma algazarra, tinham encontrado e se apoderado de algumas peças do vestuário mencionado, e que após vestirem as mesmas, eles ficavam dando voltas do lado de fora da casa, batendo nas janelas e gritando: "Eu sou um fantasma!" durante quase toda a tarde daquele dia. Assim que anoiteceu, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica e todos ficaram em completa escuridão. A família toda estava junta na sala quando, de repente, um dos meus primos, que tem problemas mentais e que, portanto, dificilmente seria capaz de inventar coisas, disse: "Mãe, tem uma moça cantando uma música no rádio." Mas como o rádio estaria funcionando sem eletricidade na casa, já que era um rádio grande e antigo, que não funcionava com pilhas nem baterias? Logo após isso, começaram a ouvir sons estranhos no segundo piso. Primeiramente eram passos. Logo depois, músicas que pareciam de rituais antigos de magia negra, que usavam flautas e chocalhos, além de barulhos como de danças e pulos. A escada de madeira que dava acesso ao pavimento começou a tremer e se chocar com violência contra a parede, como se alguém estivesse subindo e descendo muito depressa por ela. Na hora que isso ocorria, o meu tio disse: "O que está acontecendo aqui? Ah, se eu pegar os miseráveis que estão fazendo isso..." Só que quando ele chegou próximo à janela, a mesma se fechou batendo com muita força. Só assim ele percebeu que não era coisa desse mundo, pois ao se afastar, a janela ficava abrindo e fechando, ora do lado esquerdo, ora do lado direito. Foi quando eles ouviram a primeira batida de tambor. Depois disso, a música e as danças aumentaram o ritmo de tal jeito que o som estava ensurdecedor. Na segunda batida de tambor, houve um ruído como se tudo, o som, a dança e os passos, fossem sugados para algum lugar. Naquele momento, tudo ficou silencioso. Então, o mesmo rádio começou a funcionar novamente, ainda sem eletricidade, e ouviu-se
uma voz grave e gutural que disse: Hoje, 17 de janeiro, meia-noite. E logo após isso, tudo parou outra vez. 5 minutos após o ocorrido, a energia elétrica retornou e todos se entreolharam pálidos de medo. Mais tarde, eles souberam que 17 de janeiro era a data do falecimento do antigo dono da propriedade e que a mulher que antes havia cantado no rádio era uma cantora muito famosa que era a favorita dele. Todos da família me confirmaram essa história e ainda me contaram que desde aquele dia, quando um dos meus primos dorme na cama que pertenceu ao falecido proprietário, aparece debaixo dela uma névoa negra que fica empurrando-o para fora até que ele caia dela. Desde que eu fui embora desse sítio assustador, eu sempre entrei em contato com a minha família, que continua morando lá, para saber mais sobre coisas estranhas que aconteceram nele. Uma das últimas coisas que fiquei sabendo é que depois daquele dia, ninguém mais fica no sítio da noite do dia 16 para o dia 17 de janeiro, pois não há um só dos meus parentes com coragem suficiente para isso. Até hoje, a minha família lembra bem o que aconteceu naquela data e ainda treme com